Oi pessoal, um outro assunto mais votado na nossa enquete foi sobre a prescrição de medicamentos para gatos. É um assunto bastante polêmico e eu já vou começar falando para vocês. Nunca medique o seu gato sem a prescrição de um médico veterinário, seja medicamento veterinário ou seja principalmente medicamento de uso humano. Então vamos lá, vamos falar primeiro sobre a prescrição de medicamentos veterinários. A gente acha que de repente fazer um vermífugo, fazer um antipulga, usar uma pipeta na nuca ou uma coleira é seguro, eu não preciso consultar o veterinário. Bom, não é bem assim. Na consulta pediátrica ou na revacinação, na vacinação anual do seu gatinho, o seu veterinário provavelmente faz a prescrição do vermífugo, da dose, da frequência, o tipo de vermífugo e também vai te orientar em relação ao uso dos antiparasitários externos, o antipulga e as medicações. Aí, apesar de carrapato não ser tão comum, os gatos acabam tendo muito ácaro, né? Uma sarninha de ouvido, então o tratamento acaba sendo o mesmo. Tem muito tutor que tem cachorro e gato e quando vai comprar principalmente essas pipetas, acaba comprando uma pipeta grande e fracionando e dividindo para cachorro e para gato. Primeiro que você não vai estar protegendo nenhum e nem outro, porque a homogeneização às vezes não é bem feita. Você vai aplicar, você faz as contas, aplica uma dose achando que no gato é a mesma dose do cão, só que um pouquinho menos. Não, isso totalmente contraindicado. Produtos antipulga para cães que contém permetrina e piretroide, gente, isso é extremamente tóxico para gato. Além de fazer reação local, o gato se lambe, o gato vai se intoxicar. E não é incomum, a gente vê bastante gente comprando essas pipetas, dividindo para a família toda de cachorro, gato, e aí intoxica o gatinho. Se o produto não tem indicação para o uso em gatos, ele não deve ser usado. Claro, nós veterinários prescrevemos medicações que no Brasil às vezes não tem indicação na bula para gatos por conta de burocracia, de ministério, mas são medicações que se você tem o respaldo do veterinário, você pode estar usando sem o risco de intoxicação. É claro que o médico veterinário vai estar ajustando a dose ao seu animal. A mesma coisa os vermífugos, a gente vê bastante gente fazendo vermífugo por conta nos animais e gente, pergunte ao veterinário, pese o seu gato, nenhum médico veterinário vai te negar uma informação por telefone sobre a dose. Não adianta você também ligar para o veterinário e perguntar quanto que você dá de vermífugo para o seu gato, sendo que você não tem o peso do seu gato. Muitos vermífugos, né, no mercado indicados para gato, eles acabam um comprimido inteiro tratando até 4 quilos de gato, e a gente sabe que os nossos gatos hoje em dia estão mais gordinhos, né? Se o gato pesa 4,100, 4,200, um comprimido de 4 quilos já não está fazendo efeito, e você também está medicando o seu gato e não está alcançando aí o objetivo, que no caso seria desparasitar. Tem vermífugos que vão ter que ser repetidos depois de 15 dias, tem vermífugos de dose única, tem vermífugos de pingar na nuca, mas esses produtos de pingar na nuca pode ter algumas falhas, eu sempre falo isso. Se o seu gato tem pulga, primeiro você combate a pulga e depois você faz o vermífugo. A pulga transmite verme, não adianta eu dar vermífugo e não matar a pulga. A dose também, ela é de acordo com o peso do animal. Alguns produtos, se você não espalhar bem, eles podem fazer uma reação na pele do gatinho. Coisas simples que às vezes a gente acha que eu vou medicar, não vai dar problema, ou vai dar problema ou não vai estar causando efeito nenhum. Uma outra coisa que eu acho importante estar falando para vocês, anti-inflamatório. Todo mundo pensa em gato, a maioria das pessoas que tem gato associa gato com doença renal. E aí, o uso de anti-inflamatório em gatos que mesmo que não tem nenhum problema renal, se eu tenho um gatinho que está, de repente, não está se alimentando bem, um gatinho que está desidratado, eu vou e faço o uso de anti-inflamatório. E anti-inflamatório o que que é?
meloxicam, carproflan, a gente tem vários, né, que seria o ketoprofeno, o carprofeno, meloxicam. Essas medicações, elas não podem ser dadas para gato se eu não tiver certeza de que esse gato está bem hidratado. Muita gente, às vezes o gatinho não está bem, tem o remédio que sobrou lá em casa e vai e administra para o gato. Vai estar só piorando. A gente fala muito no caso de cães que o tutor costuma dar cataflã. Em gato é muito mais catastrófico, porque não vai só causar gastrite. O rim do gato não suporta o uso crônico desse anti-inflamatório. O clínico de felinos vai prescrever o anti-inflamatório para vocês 1/3, 1/4 da dose que está em bula. E uma outra coisa que é importante salientar: dose de bula em medicina felina é um pouco diferente. Médico veterinário de gato não segue a dose da bula. A gente medica o paciente. Justamente por isso tem o peso, tem a hidratação, e os gatos toleram graus de desidratação e às vezes eles não manifestam sintoma nenhum. Então tudo isso vai fazer muita diferença, porque querendo ajudar, às vezes eu posso estar piorando o quadro. O uso de antibióticos, isso a gente nem precisa falar, porque tem as superbactérias, tem muita criação de resistência. Vai chegar uma hora que vai ser muito mais difícil até a aquisição de antibióticos de uso veterinário, justamente por conta aí do uso indiscriminado. Se usar antibiótico em situações que eu não preciso de antibiótico, e uma delas seria aí gatos que têm problema urinário. Gato com problema urinário, até que se prove o contrário. Se eu não fizer uma cultura bacteriana, esses gatos não têm bactéria na urina. Então isso também tem que ser bem ponderado e não ir fazendo antibiótico achando que ou antibiótico ou anti-inflamatório ou alguma coisa vai resolver o problema do gato. Gente, tem que fazer exame. Não tem por que o clínico ficar prescrevendo medicação sem saber o que está tratando. Agora falando sobre medicamentos que são tóxicos para gato. Tilenol não pode, gato não pode nem passar perto de Tilenol. Buscopan também não é indicado para gato. O Buscopan de uso veterinário é uma dipirona, não é escopolamina. Então muita gente acha que o Buscopan veterinário é o mesmo da medicina humana, não é. Tilenol, AS, aspirina é usado em medicina felina? O Tilenol nunca, mas uma aspirina só se eu tenho um gato cardiopata que está com risco altíssimo de fazer um trombo. Então eu não vou usar aspirina para abaixar a febre do gato, eu não vou usar aspirina para esse gato que está resfriado. Como que eu vou fazer o tratamento se eu não sei se a causa é bactéria, se a causa é inflamação, se a causa é asma ou se a causa é vírus? Não é querer exagerar, mas da mesma forma que a gente não vai automedicando um filho, quem dirá ainda um gato que tem um organismo totalmente diferente do cão, totalmente diferente do nosso, querendo ajudar, eu posso piorar. E é muito comum a gente receber gatinhos aqui na clínica onde eu preciso primeiro consertar os problemas que uma medicação errada causou, e às vezes eu deixo esse animal desprotegido porque eu não consigo, ou às vezes não tenho tempo de combater a causa primária. Que fique de lição: medicamento humano para gato, só comprar, até porque no caso de antibiótico, mas principalmente anti-inflamatório. Se eu for dar remédio de gente para o gato, primeiro, remédio para gente não é para dar para gato. Só com a prescrição do veterinário, com a assinatura do veterinário, com a receita e o carimbo. Do contrário, vocês podem só estar piorando o quadro. E as medicações mais simples, vermífugo, antipulga, também nenhum clínico vai estar te negando uma orientação por telefone ou pelo WhatsApp. Claro que você não vai estar fazendo uma consulta, mas é importante você ter o peso desse animal. E na dúvida, não tem como, consulte um veterinário. Existem tanto especialistas, os clínicos gerais, existem aí o atendimento gratuito. Você não precisa estar levando o seu gatinho no especialista só para prescrição de um vermífugo, mas da mesma forma que a gente faz com qualquer um da nossa família. Espero ter ajudado, ter colocado aí, né, uma pulguinha atrás da orelha de vocês, para antes de medicar o gatinho, né, pensar antes se eu não posso estar piorando. A intenção é boa, né? Mas às vezes a gente pode,
com boa intenção a gente pode estar inclusive, né, levando o nosso gatinho a óbito. Então, pessoal, eu espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um curtir, inscreva-se no nosso canal e na próxima semana nós vamos fazer uma nova enquete sobre os assuntos que vocês gostariam de rever aqui na nossa página. Eu espero vocês!